Oi, Márcio. Como vai? Tudo bem, Márcio? Oi, olá, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Ô, Márcio, eu sei que eu provavelmente estou pronunciando errado, mas eu não me importo. Vou Não, é pedir para você, perfeito, perfeito. vou pedir para você me corrigir e vou continuar falando direto. Qual é a etimologia, qual é a origem, para eu começar a entender o Márcio, de onde ele veio, a trajetória da família dele. Esse Jareque é de onde? Então, fique à vontade para me chamar de Jarek, fique bem tranquilo. Não precisa me chamar de, como brincavam no colégio, não precisa me chamar de jacaré, né? Jarek tá ótimo, né? Esse Jarek é de origem polonesa, né? Meu bisavô veio lá da Polônia, né? A pronúncia correta seria Jarek, mas ninguém pronuncia assim, né? Então, Jarek tá ótimo, né? Ô, Márcio, e tem um significado, porque muitos sobrenomes europeus tem um significado, muitos associados à profissão dos Sim. avós e tal. Tem alguma etimologia ou algum É significado? no, eu procurei, eu não aprendi polonês, a família não manteve as tradições, né? São poloneses que saíram da colônia, né? Não mantiveram as tradições, os costumes, né? Não mantiveram a língua, né? Infelizmente, né? Então, mas eu fui procurar alguma coisa relativa a jovem, juventude, né? E daí eu descobri que esse Jarek, ele não é um sobrenome lá na Polônia, né? Tem até um primo meu que foi lá para a Polônia tentando descobrir as origens da família e tal, e se deu muito mal, porque tá cheio de Jarek lá, né? Jarek na Polônia é um diminutivo de um nome próprio. Olha, Parece que o nome é Yaroslav, daí chama-se Jarek. É como se fosse Francisco chamado de Chico, né? Então o Yaroslav é chamado de Jarek. Então ficou inviável de descobrir a origem da família. Provavelmente nesse processo de mudança para o Brasil dos meus antepassados, nos registros ali ficou o apelido de alguém e se perdeu o que seria o verdadeiro nome de família, né? Se perdeu, né? isso é muito interessante. Eu já tentei recompor a minha árvore genealógica. A minha esposa, ela é acriana, acriana. E eu, em determinado momento, eu desisti. O meu Deodato é sobrenome. Sobrenome. Ah, é sobrenome. Deodato é sobrenome. Meu nome é Demerval Deodato. E eu gosto de ser chamado por Deodato em função da etimologia. E houve um tempo que eu fui atrás também para saber que italiano foi esse que entrou na minha árvore genealógica. Deodato, ele foi um filho fora do casamento, um filho bastardo de Agostinho de Hipona, de Santo Agostinho, Ah, o que famoso, eu não sabia que chamava Deodato, não. o filho dele era Adeodatus, latim, né? Dado por Deus ou a Deus dado. Na produção teológica barra filosófica do Agostinho de Hipona, ele mostra e fala claramente de traumas com três mortes. Uma foi o Adeodato, filho dele, que morreu com uma idade entre 16 e 20 anos, muito jovem, e que ele apostava as fichas nele, porque ele tinha uma memória assim, fotográfica, como era muito comum nos intelectuais, porque não tinha tanto livro na época, então as pessoas Sim. decoravam as coisas. Por isso que eu falei com você do Giordano Bruno e do sucesso que ele fazia, isso já 1000 anos depois, né? Dando aula da arte da memória, porque era uma disciplina extremamente necessária. O Deodato eu gosto de ser chamado pelo meu sobrenome por causa da etimologia, dado por Deus ou dado a Deus. Gosto disso. Bonito, bonito. Mas é bem legal, bem bonito. Mas então, eu não consegui descobrir quem foi o italiano desavisado, o que tinha como sobrenome Deodato, e que caiu lá no universo do Guimarães Rosa e seduziu a minha avó. Não sei quem foi o cara, Ah, mas então é tem isso. um italiano que andou por aquelas terras e Sim. deixou a Deodato, Deodato. Que legal. O que não é muito comum, porque os italianos vieram mais para o sudeste, para São Paulo e para o sul do país, né? Assim, Sim. sudeste, sim, a partir de São Paulo para baixo. Em Minas você não encontra muitos. Resultado: eu sou descendente de índios, negros, portugueses e italianos. Eu sou e tenho orgulho dessa mistura toda. Sim, tem o sobrenome polonês, mas eu também carrego uma mistura boa aqui
Tem português, tem índio, tem italiano, tem um pouco de tudo, realmente. Eu acho fantástico essa nossa miscigenação. A nossa criatividade vem daí, cara. De tantas etnias Sim, que chegaram aqui, a gente foi se adaptando, nos tornou um povo. Ainda existe preconceito, mas não tão preconceituoso quanto outros povos. Mas me fala uma coisa: você tem uma filhinha, cara? tem uma filhinha, a Maitê, né? Eu ia mencionar ela, né, que pela família da minha esposa ainda tem a presença dos africanos, negros, né? Então, a minha filha carregou uma mistura melhor ainda, né? Muito Bem bom. fascinante, né? Tem uma filhinha. Uhum. É Maitê. E a sua esposa, como Maitê. chama? Minha esposa, eu chamo ela de Ana, mas o nome dela é Indaiana, né? É uma homenagem o nome dela às avós dela, né? Que é Indá e Ana, né? E a gente resolveu seguir o mesmo aqui com a nossa filha, né? A Maitê, né? A Maitê é uma homenagem às duas avós, Maria e Terezinha, né? Maitê, né? A junção dos nomes também, né? Pô, bem legal, cara. Então, um beijinho aí para Opa, Maitê. 4 aninhos, não, deve ser o seu xodó. Um beijo. 4 meses. Quatro 4 meses, meses. né? 4 meses, deve ser o Uhum. seu xodó. Você está ajudando, Quase né? recém-nascida. Você está Uhum. ajudando. Sim, com certeza. Está trocando fralda, está dando Oh, banho. sim, sim. Aprendendo muito, né? É um exercício de amor e humildade. Só quem Sim. passou por isso, está passando, é que sabe o quanto isso é muito legal, cara. Então, um abraço também para tua esposa. Indaiana é bonito o Opa, nome. É obrigado. Indaiana? Indaiana. É Uhum. bonito o nome, rapaz. Gostei, Sim. Indaiana. Legal, um abração aí para tua esposa, para tua filhinha. Você pretende que seja a primeira de uma série de 10? Eu acho que não. Eu acho que não. Legal, Eu cara. acho que Muito não. bom Dá falar com muito você. trabalho, né? É muita responsabilidade, né? Trabalho E, e infeliz- financeiramente também pesa sim, depois, cara. E, infelizmente o mundo contemporâneo é um mundo que exige muito da gente, né? Do trabalho, da dedicação. Não dá mais para ser como os meus avós, né? Ter 10, 8, de ambos os lados da minha família, do meu pai e da minha mãe, eu tenho 6, 7, 8 tios, né? De cada lado, né? Então, isso não existe mais, né? É um, dois, né? Filhos, né? Três no máximo, aí, né? O que acontece, né? O meu pai já faleceu, já foi embora. Ele e minha mãe. Tá, morreram com 90 anos. E ele teve 7 filhos. O meu avô, por parte de mãe, teve 21 filhos. E é como você falou, foi mudando. Quando meu pai já estava velho, assim, bem velhinho, eu cheguei para ele lá em Minas e falei para ele: pai, você teria tido 7 filhos se fosse hoje? Ele não pensou 2 vezes. Ele falou assim: não, eu teria tido 2. Ele era semi-analfabeto. É a evolução, é o mundo. Sim, Mas sim. deixa eu te falar uma coisa, te perguntar uma coisa. O, o teu mestrado foi em que área? Bom, eu sou da filosofia, né? Eu fiz a graduação em filosofia aqui eu estou aqui em Curitiba, né, no Paraná. Eu fiz a minha graduação na PUC do Paraná, né, em filosofia, e logo na sequência eu fiz o mestrado também em filosofia, também na PUC, né? Eu fiz num embalo só, né? Depois eu dei comecei a trabalhar bastante, já trabalhava no final da graduação como professor antes, no período de graduação também trabalhando em outras coisas, mas as demandas do trabalho me impediram de continuar já o doutorado, então eu tive um intervalo entre o mestrado e o doutorado de quase 10 anos, né, depois que eu fui fazer o doutorado. Né. E o doutorado eu continuei fazendo em filosofia, continuei numa PUC, mas daí a PUC do Rio de Janeiro. Né, eu fui fazer o doutorado no PUC do Rio de Janeiro. Mas o teu mestrado, qual foi o objeto? O meu mestrado, desde a graduação, que eu me dedico a um grupo de pensadores contemporâneos, os pensadores da chamada teoria crítica ou escola de Frankfurt. Né? Desde o trabalho de conclusão de curso e depois a dissertação, eu me dediquei a esses autores, e em específico no mestrado e no doutorado, e agora ainda no pós-doutorado e tudo mais, eu tenho me dedicado à obra e o pensamento do filósofo alemão Walter Benjamin, ou Walter Benjamin, né? É um filósofo de a família judaica, alemão judeu, né? Então Walter Benjamin que é o meu, vamos dizer assim, o meu objeto de estudo, né? Você vai ficar bravo se eu falar Walter Benjamin?
Não, não, é perfeita. Esse Benjamin influência, é americanização, né? O correto seria Benjamin, né? A pronúncia, né? Benjamin. Mas o Benjamin é perfeito. A maior pesquisadora desse autor, né? No Brasil, a professora Jeanne Marie, ela chama de Benjamin, né? Benjamin, né? Tá bom. Me fala uma coisa. Eu vou chamar a vinheta, porque nós vamos conversar sobre o teu doutorado. Eu vou só te Sim. perguntar qual foi especificamente o objeto da tua pesquisa no doutorado. Vou pedir para você não responder, vou chamar a vinheta e depois a gente vai entrar mais especificamente numa prosa mais acadêmica Tá após a ótimo. vinheta, tá bom? Daqui a pouco a gente Ok. volta, então, mas só fala para mim qual foi o objeto da tua pesquisa no doutorado. No doutorado, eu estudei a ideia de vida, né, uma parte da obra desse autor, né, do Walter Benjamin. Ok, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Tá ótimo. Ok, estamos de volta aqui. Antes da vinheta, eu estava proseando com o Márcio de uma maneira bem informal, trocando algumas ideias aí, falando da filhinha dele, da vida dele, trocando fraldas, como eu troquei muita fralda. Mas nessa Legal. segunda parte aqui, eu quero conversar especificamente sobre as questões mais acadêmicas, mas sem perder o rigor científico, mantendo a leveza, mas sem perder o rigor científico, sobre a pesquisa do doutorado. Márcio, repete para mim aí. Você pesquisou o Walter Benjamin? Repete aí para mim. Isso, eu até brinco com a minha esposa que o meu relacionamento com esse autor já é de mais tempo do que com ela, né? Eu estudo Walter Benjamin desde a época de graduação, isso dá quase 20 anos já, né? E com ela eu tô casado há 11, então eu conheço melhor ele do que ela, né? Ela até brinca comigo sobre isso, né? Mas o que me chamou bastante atenção nesse autor essa junção entre a biografia dele, que é riquíssima, né? As andanças dele, ele teve que sair da Alemanha no período de ascensão do nazismo, morou em Paris, viajou várias regiões da Europa, Márcio, e desculpa te interromper. Fala um pouquinho, eu gosto de sim, contextualizar no tempo e no espaço. Você ah, sabe mais ou menos a década que ele nasceu e que ele sim, morreu? sim. O Walter Benjamin ele nasceu no final do século XIX, 1892, e faleceu em 1940. Eu falo faleceu para amenizar, né? Porque ele acabou cometendo suicídio numa atitude de extremo desespero, assim, né? Ele estava exilado na França, né? Na década de 30, e com a Segunda Guerra Mundial, os alemães invadiram a França, e ele tentou fugir da França, e na fronteira com a Espanha a fronteira ficou fechada, ele não conseguia voltar mais, não conseguia avançar para o território espanhol para ir para Portugal, e de Portugal para os Estados Unidos, que era o objetivo dele, né? Os parentes e amigos deles todos estavam nos Estados Unidos. Nessa atitude de desespero, né, ele acabou cometendo suicídio, né? Isso foi em 1940, 1940 no que ele comecinho da Segunda Guerra, no começo. comecinho da Segunda Guerra, exatamente. Judeu, né? Estava sendo perseguido. Sim, uhum, justamente. O Sartre foi preso. Um pouco, Sim, por chegou a volta de lutar na 1900. resistência francesa na mesma época, né? Uhum. Exatamente, né? Tem uma série de autores, né, que viveram esse momento tenso, né, do século XX aí, né? Eu Agora, tenho até desculpa fazer esse parênteses. Assim, o que nós temos de judeus, filósofos, e nesse período, a própria Hannah Arendt, que migrou para os sim, Estados Unidos, dos Estados Unidos. e Uhum. teve outros, teve uma revoada de pensadores para os Estados Unidos nesse período. A Hannah Arendt tinha um elo de parentesco com o Walter Benjamin, né? Oh. Eu não lembro agora se é o marido dela que é primo, né, do Walter Benjamin. Então é uma espécie de prima por afinidade, né, do Walter Benjamin, né, Hannah Arendt. Quando eu falo da Hannah, na verdade o nome dela era Johanna, ninguém fala, viu? Era Sim, Johanna. Joana, a Hannah, quando eu falo dela para alguém que nunca ouviu falar da Hannah, eu falo assim: imagina uma mulher que nasceu em 1900 e pouquinho, atravessou a pandemia de 1918, atravessou a Primeira Guerra Mundial, atravessou a Segunda Guerra Mundial, foi presa durante o Holocausto, foi presa, mas conseguiu fugir e foi para os Estados Unidos e depois deixou o pensamento dela a respeito é,
de sistemas políticos radicais, Totalitários, essa né? autoritários, essa foi a Hannah. Só para o cara ficar curioso e começar a ler a Hannah. A pesquisa de doutorado da Hannah foi sobre o amor agostiniano. Santo Agostinho, O exatamente. amor agostiniano sob a perspectiva da Hannah Arendt, a tese de doutorado dela. Mas vamos voltar aqui na sua. Eu gosto muito da Hannah Arendt, até a opção era batizar a minha filha com o nome de Hannah, né? E a minha esposa não gostou porque uma familiar dela tinha uma cachorrinha chamada Hannah, né? Então a referência dela na cachorrinha, então, não deu certo. Mas seria bem legal. Eu gosto bastante da Hannah. Agora, deixa eu voltar aqui em você para eu, assim, eu manter a minha espinha dorsal. Tá, ele atravessou ali a primeira metade, quase toda a primeira metade do século XX. Século XX. Judeu. Ele suicidou. Por que você fica passando pano e você não afirma? Você quer protegê-lo? Porque dá uma conotação assim de alguém que não desistiu da vida, né? Alguém que não teve coragem, né? Que foi fraco, né? Muitas vezes tem essa conotação, né? Mas somos todos humanos. Justamente, né? Então eu coloco que era um momento de muita tensão na vida dele e na vida do mundo, né? Então levou muita gente, né? Era quase que não dá para garantir, mas era quase que uma morte certa, né? Ou ele seria preso pelo exército alemão, ou então seria preso pelo exército espanhol, que também era franquista, né? E seria enviado para a Alemanha. E ele exprimido ali pela França e pela Espanha. Agora, foram quase. Estão tentando, muita gente querendo apagar o Holocausto da história. Querendo apagar. E foram quase 10 milhões de judeus que foram mortos. E não só judeus, né? Uma série de outras etnias. Ciganos, 600 mil a 1 milhão de ciganos mortos. Homossexuais, negros, né? Teve muita gente que foi exterminada, né? Claro, o montante maior, o grupo maior de judeus, né? Mas realmente foi um momento bastante pesado, né, do século XX. Não foi o único, infelizmente, né, mas foi um momento, vamos dizer assim, simbólico da nossa época, né? Ok. Também. Tá bom. Aí o Walter Benjamin suicidou, a gente contextualizou no tempo e no espaço. Aí você começou a falar comigo, quando a gente estava combinando a pauta, sobre a dificuldade de se conversar sobre uma ideia. Como é que é isso dentro da tua pesquisa? Bom, voltando um pouquinho ao início, né, que eu mencionei que o Walter Benjamin tem, assim como a Hannah Arendt, né, tem uma biografia interessantíssima, né? Até os livros biográficos que contam a história da vida do Walter Benjamin fizeram bastante sucesso, inclusive já gerou peças de teatro, alguns filmes, então a vida dele é uma vida interessante, né? E eu não consigo, alguns dizem que isso é um problema metodológico até na filosofia, né? Mas eu não consigo dissociar perfeitamente a vida dele do pensamento dele, né? Que em filosofia tem essas coisas, né? Que você tem que separar a vida não interessa, o que interessa é o pensamento, né? Peraí, fala um pouco mais sobre isso aí, que eu acho interessante, sobre o ponto de vista de análise ou entendimento metodológico. Como é que você enxerga isso, com toda a liberdade? Parece-me que você não concorda muito com essa separação. Eu tenho ressalvas, né? Claro que o que se construiu ao longo da modernidade, a noção de que um conceito filosófico ele alcança um patamar atemporal, universal. Então, por isso que ele tem que estar apartado da vida, né? A vida é passageira, a vida é subjetividade, é impressão subjetiva. Já esse conceito ele ganha um status assim, objetivo, neutro, né? Uma espécie de neutralidade que ele conquista, né? Então, seria um erro você acoplar a biografia ao pensamento de um autor, né? Você viu o verbo que você pode levar um erro, né? Você viu o verbo que você usou? Seria. Eu costumo falar que o nosso discurso nos trai. Sim. Mas é bem legal falar sobre isso. Por que, então, essa tua dificuldade de segregar, de separar o Benjamin do pensamento dele? A vida dele e do pensamento dele. Por que essa dificuldade?
no caso, bem como a biografia dele é riquíssima, cheia de tensões, né? Já no mestrado, eu me encantei pela temática da melancolia, né? Que é uma temática que ele estudou, que ele abordou em diferentes obras, né? Ele estudou o Baudelaire, cara? Sim, justamente, né? Mas antes do Baudelaire, ele estudou o período barroco, né? Ele estudou expressões artísticas do barroco alemão, do século XVI, e como que essa melancolia está presente lá, né, nesse barroco, né? E depois que ele vai estudar, daí, então, a metrópole moderna, Paris, ele está no período, tá em Paris. Veja como o objeto de estudo dele não está dissociado, né? Ele está em Paris, né, exilado, e ele está estudando a metrópole parisiense, o capitalismo e suas figuras. E a principal figura, né, é o Baudelaire, né, o Você spleen, vai né, gostar de uma entrevista a que eu ainda. melancolia. Desculpa, você vai gostar de uma entrevista que eu ainda vou fazer. Que legal. Eu não me lembro o nome do amigo aí que se dispôs. Eu estou convidando um monte de gente, mas ele pesquisou no mestrado, não sei se mestrado ou doutorado, uma aproximação entre o Freud e a melancolia no Graciliano Ramos, escritor brasileiro. Fecha parênteses, vamos continuar. Sim, Quando eu entrevistá-lo, ótimo. eu vou mandar para você assistir. É um dos principais textos, né, sobre melancolia contemporânea, de estudos sobre melancolia. É um texto do Freud, realmente, né, bem colocado, bem colocado. Então, ao meu ver, vários momentos da vida do Walter Benjamin tem a ver com o que ele construía enquanto pensamento, né? E daí, no doutorado, eu pensei, mas por que não estudar a própria ideia de vida, né? Parece que o Benjamin tem uma preocupação com o que é a vida, né? Tentar definir o que é a vida, né? E a partir dessa definição do que é vida, essa reflexão sobre o que é a vida, que ele acaba construindo outros conceitos na política, na estética, na linguagem, no estudo de linguagem, né? Na história, teoria da história, né? Que ele escreveu textos sobre teoria da história. Então eu pensei, por que não, se vida e pensamento estão sempre ali acoplados, né, para o Walter Benjamin, então por que não estudar a própria noção de vida? E aí eu cheguei a algumas questões metodológicas, né, de não usar a noção de conceito, não é um conceito de vida, né, não é também uma teoria sobre a vida, né, e aí resgatando o que ele já havia trabalhado de um tema mais epistemológico, né, de teoria do conhecimento, no Walter Benjamin, ele sustenta a noção de ideia, né, e daí uma ideia para ele é semelhante, ele tem uma imagem muito bonita, né, que uma ideia é como uma constelação no céu. Então, você tem uma série de estrelas lá, você tem lá a constelação de Escorpião, está lá uma série de estrelas, mas ela só é constelação de Escorpião porque a gente aponta o dedo e liga as estrelinhas lá, tem uma constelação de Escorpião lá, né? Mas, na verdade, Escorpião, a constelação de Escorpião para essas estrelas é indiferente, né? Poderia fazer outro tipo de ligar os pontos e encontrar outra imagem lá, né? Então, uma ideia para o Walter Benjamin é mais ou menos como essa constelação. No nosso processo de conhecimento filosófico, nós apontamos os dedos para uma série de elementos e dizemos, ó, é isto. Então, essa metáfora da constelação acho que é bem adequada, né? Então, eu quis fazer isso na obra do próprio autor, né? Encontrar vários elementos para dizer, ó, aqui tem uma constelação que podemos chamar de vida, uma ideia de vida no autor. É isso que eu tentei fazer, né? Até o título do meu trabalho, de minha tese, é justamente a constelação vida, né, no autor. Em algum momento você pensou em desistir? Porque eu vejo muitos doutores ou doutorandos falar assim, chegou o momento que eu entrei no emaranhado que eu pensei em desistir. Seja sincero. Desistir não, mas porque eu estava muito ali instigado, né, a fazer esse trabalho. Mas o que aconteceu, e é triste, mas ficou, né, o meu projeto foi sendo reduzido, né, o foco, né? Eu fui reduzindo. Eu acho que eu fiquei com um terço do que aquilo. O teu orientador foi te ajudando a fechar o ocular, né? Sim. É o papel do orientador, né? Eu acabei esse apontar, né, essa ideia de vida, eu acabei me restringindo
alguns textos que o Walter Benjamin escreveu quando ele ainda era bastante jovem, assim, né? É o que quem estuda Walter Benjamin chama de o período metafísico, né? Metafísica da juventude dele, né? Todo jovem carrega essa coisa mais idealista, mais metafísica, no caso ali do Walter Benjamin. Então eu me foquei nesses textos vamos dizer assim, da juventude dele, né? Eu queria expandir e estudar os textos dele mais maduro, com outras influências, mas eu acabei ficando Você sabe nessa qual é a parte. impressão que você está me deixando? Que para você, pessoalmente, ainda está em aberto, Sim, né? sim. Ok. Eu vivo falando que eu quero terminar o meu relacionamento com esse autor, mas não consigo, né? Não consigo. Sempre descubro coisas novas. Legal, isso é muito interessante. Me fala uma coisa, e como é que foi esse emaranhado, se é que eu posso chamar assim? Me corrija se eu estiver colocando errado. Não, é uma boa imagem de emaranhado. Entre a vida dele e o pensamento dele ali no começo. Então, no começo da vida dele, ele era fortemente influenciado por uma série de correntes filosóficas que brotaram no século XIX e se estenderam para as primeiras décadas do século XX. Várias influências ele tem, né? Ele lia demais, né? Uma coisa incrível nas referências que ele dá nos textos, são uma infinidade de autores da filosofia, mas também de outros campos, né? Da teologia, porque ele tinha amigos da teologia judaica, né? Do judaísmo, da literatura, ele era tradutor, crítico, né? Então ele O tem muita o dimensão. pensamento dele foi impactado pela teologia? Sim, pela teologia, não sei se dá para chamar de teologia, mas de modo mais geral, pelo judaísmo, né? Uhum. Um dos principais amigos dele, desde a juventude, da faculdade, é considerado um dos principais teóricos, né, estudiosos do judaísmo, que é o Gershom Scholem, né, que escreveu vários livros sobre judaísmo, sobre cabala, né, a cabala verdadeira judaica, não essa cabala estranha que a gente encontra por aí hoje em dia, mas então temos a influência do judaísmo, da cabala, temos a influência da literatura, ele foi crítico de revistas especializadas, foi tradutor, traduziu Baudelaire, traduziu Proust, fez trabalhos de crítica literária sobre Goethe, sobre poetas alemães românticos, né? Ele era Então, depressivo? não sei. Não, Eu sabe por posso que eu dizer estou que ele era, perguntando? Sabe por que eu eu estou posso dizer que ele perguntando? era melancólico. Melancólico. Você sabe quem, Melancólico. se um cara que falam que era depressivo e que, não obstante, produziu muito? O Newton, Isaac Newton. Dizem que ele era depressivo. Sim. É, é que eu tento sustentar uma distinção entre melancólico e depressivo. O depressivo é uma patologia, é um problema, né? Sim. Precisa de amparo, tratamento, né? Às vezes até um problema hoje em dia, né, com os recursos que nós temos, é um distúrbio químico, né, bioquímico, né, do funcionamento do cérebro. Então, você precisa de algum medicamento, né? Agora, a melancolia já é muito mais um mal-estar existencial, uma coisa você não está muito de acordo com o que está acontecendo no mundo, É né? até uma Então, mola propulsora. Melancolia é uma mola propulsora para buscar sim, alternativas. Sabe outro cara era considerado depressivo, aí, sem considerar os limites da sim. melancolia e da depressão, e que ninguém fala, principalmente no meio reformado teológico? Martinho Lutero era Martinho depressivo, Lutero. era depressivo. Uau, Mas tudo é bem. curioso. É muito curioso. Mas deixa eu fechar o colar, porque eu sou assim, eu prosear e eu Não, tenho isso que é me ótimo. trazer para a espinha dorsal. Isso é ótimo, afinal, não é uma conferência, não é um simpósio acadêmico, é um uma prosa, né, Uma filosófica, né? prosa. Muito legal. Isso mesmo. Mas então, assim, ó, eu estava olhando aqui, essa tarefa da vida sob o contexto da linguagem, a tarefa infinita da vida sob o contexto da Sim. linguagem. Como é que foi isso dentro da tua pesquisa? Vamos dizer assim, o primeiro desafio, então, de falar sobre a vida, né, na filosofia, e em específico na obra do Walter Benjamin, os limites da linguagem, né? Então, o Walter Benjamin é alguém que se dedicou a entender o potencial da linguagem, os limites da linguagem, né?
a gente tem que pensar que durante muito tempo nós tivemos uma compreensão no Ocidente, né? Uma compreensão ao longo da história da filosofia, uma compreensão, assim, com muitas aspas, uma compreensão bastante instrumental da linguagem, né? Que a linguagem, aquele famoso esquema de aulas de filosofia, e não só de aulas de filosofia, você tem lá um sujeito, objeto, tem a linguagem, né? Tem eu esqueci os termos agora, o sujeito que transmite, percebe algo da realidade do objeto e acaba transmitindo uma representação mental desse objeto. Então, a linguagem sempre foi compreendida nessa relação de signo, significante, significado, né? O autor lá, o Saussure, né? O linguista Saussure. Então, essa visão, vamos dizer assim, estanque, instrumental, operacional da linguagem, né? E não responde tudo, né? Essa visão estanque não responde tudo. Justamente. Ela é ótima para ciência, ela é ótima para a imprensa, para a comunicação em geral, né? Ótima para um bate-papo mais genérico, mas ela não dá conta do recado, né? Existem vários nuances, vários níveis que os objetos possuem que a nossa linguagem não consegue captar, né? Então, a linguagem vai estar sempre sofrendo para transmitir, então, a compreensão adequada da realidade, né? Então, durante muito tempo ao longo da história da filosofia ocidental, você tem essa compreensão de que a linguagem daria conta, né, de comunicar o que é a realidade, né? E no século XIX acontece a famosa virada linguística, né, 19 para 20, né, a virada linguística, em que os filósofos passam a se preocupar de maneira mais intensa com a linguagem, né? Especificamente filósofos do campo da matemática, da lógica, né? Que tentam, eles percebem que a linguagem matemática, a linguagem lógica, ela tem seus limites, ela tem seus problemas, né? Então, aí que começa uma discussão muito importante, né, na filosofia contemporânea sobre o papel da linguagem, o que é a linguagem, né? O próprio Heidegger, né, filósofo alemão, né, foi professor da Hannah Arendt, né, foi colega do Benjamin de faculdade, né, o Heidegger, ele vai dizer que o ser humano, a morada do ser humano, a morada do ser é a própria linguagem, né? Nós somos o que somos porque temos determinada linguagem. Então, a linguagem vai se tornar um... Opa, meu... Tem um intruso tem problema aqui. Não, deixa ele aí. Pode continuar. Não vou nem editar. Como é que é o nome dele? Esse é o Tico, né? Esse é o Tico, Tiquinho. Você tem outros? Tem uma gata aqui também, a Preta. Né? A Preta e o Tico, os dois aqui. Eu tenho uma cachorra. Ah, que legal, que legal. Você viu? Sabe por que eu não vou editar? Eu tenho um amigo da Universidade Federal de Juiz de Fora. É bacana. Ele mora num condomínio fora da cidade e é cheio de bicho. Então, quando eu entrevisto ele, tem cachorro latindo, papagaio falando, e eu deixo tudo, eu deixo. Legal. E aí? Então, vamos voltar lá na linguagem. Mas voltando à linguagem... Peraí, deixa eu aproveitar essa interrupção. A linguagem é uma coisa que te incomoda, hein? No teu pensamento, na estruturação do teu pensamento, em função das próprias limitações da linguagem. Parece que é uma coisa que te instiga, né? Sim, sim. Você mencionou que nasceu na região do Guimarães Rosa, né? Sim. Mas eu ia lembrar de outro... Eu sempre confundo os autores, mas eu ia lembrar, acho que é do Graciliano Ramos, Vidas Secas. Sim. O Graciliano parece que é do Nordeste. O outro é lá de cima, né? É um livro, Vidas Secas, que trata desse problema de linguagem, né? Ou seja, a vida secou tanto para aqueles personagens daquele livro que a linguagem foi secando, né? Olha só. E eles não conseguiam se comunicar mais, né? Era só grunhido, só... É bem curioso. Então, tamanho desespero existencial. Exatamente. Os dois, né? Tanto Graciliano Ramos como o Guimarães Rosa se tornou universal porque ele tratava do desespero existencial nos grandes sertões de Minas Gerais, que é assim, inerente e igual assim, à alma humana em qualquer lugar do mundo. Por isso que ele se tornou o que ele foi. Perfeito. E teve que até... o recurso, no caso do Guimarães Rosa, teve que reinventar a linguagem, né? Criar isso mesmo. Outras experiências com a linguagem. Ele foi cheio de neologismos. Sim, perfeito.
E no caso, voltando ao Benjamin, né, essa relação da linguagem com a vida, a compreensão que o Benjamin vai ter é que determinadas expressões em linguagem não dão conta do que a vida é ou pode ser. E ele deixou isso claro? Ele deixou isso claro? Não tão claro, né? A gente vai encontrar aí nos limiares, né, que eu gostava de falar, nos limiares dos textos dele, a gente vai encontrar isso, né? Então, você vai ter uma fala, por exemplo, da ciência sobre a vida, mas é uma fala que ela, até uma fala de autoridade, né, que a ciência até criou uma ciência sobre a própria vida, né, a biologia, né? Então, um discurso, uma fala sobre a vida que seria a fala verdadeira sobre a vida, né? Então, uma fala de autoridade, muitas vezes, né? O Benjamin vai lembrar, olha, como a linguagem é limitada, essa fala da ciência também é limitada sobre a vida, ela não dá conta sobre a vida. A política também tentou expressar o que é a vida, determinar o que é a vida, né? O direito, idem. A religião, idem. Então, a linguagem está sempre nessa tarefa de dizer o que é a vida, mas ela nunca dá conta na completude, né? Nunca dá conta na completude. Eu pensei que você ia queimar a minha próxima pergunta. É justamente não, esse diálogo que eu fiz um sobrevoo assim, panorâmico na tua tese, e você trata dessa questão da vida e a política, e é justamente sobre isso que eu queria te perguntar. Eu pensei assim, vai queimar minha pergunta. Não, imagina. E em relação à política, né, o Benjamin é uma espécie de precursor, ou está antevendo uma coisa que vai se tornar uma espécie de paradigma ou parâmetro das discussões políticas na atualidade, que é a ideia de biopolítica, né? Então, os imbricamentos, as relações entre o poder político, as esferas decisórias de poder, né, político, com a vida, né, ou a administração da vida. Então, o Benjamin é alguém que está lá na década de 20, 30, está antevendo algumas coisas, né? Então, e percebendo que algumas coisas não vão dar certo, né? Ele conviveu com a Hannah? Sim, teve uma relação de proximidade de cartas importantes, né? A Hannah Arendt tentou negociar e, vamos dizer assim, arrumar a saída dele, né, da Europa para os Estados Unidos, né? Mas não deu tempo, né, ele suicidou mesmo? Sim, em 1940. De que forma foi esse suicídio? Com medicamentos, né? Na época dava para comprar, acho que, não sei se ópio, morfina, eu não lembro agora, dava para comprar em farmácia, né? Ele acabou tendo uma overdose, né, disso. Ok. E você tratou em mais profundidade essa questão da relação da vida com a política? Ou foi assim? Sim. Foi? Foi até foi o principal texto, né, que me motivou a escrever essa tese. É um texto que está completando 100 anos esse ano. É um texto dele chamado Crítica da Violência, para uma crítica da violência, né? Em que ele vai... que no alemão, né, a palavra violência é a mesma palavra... Claro, no alemão tem várias palavras mas há uma confusão entre poder e violência. A palavra em alemão é Gewalt. Gewalt. E essa Gewalt, então, toda vez que há algum tipo de poder estatal, poder político instituído, logo vai ter violência. Então, é uma violência instituída ou um poder instituído. O poder do Estado, logo, é uma violência do Estado. E é um poder do Estado ou violência do Estado sobre o quê? Se não sobre a vida, né? E, no caso, a vida, uma definição de vida muito limitada, dada pelo direito, sobretudo, né? O direito agora entra em cena para estabelecer o que é a vida, né? Então, até estabelece parâmetros, né, de direito à vida, defesa da vida, onde começa a vida, onde termina a vida, né? Então, são parâmetros que passam a ser parâmetros jurídicos, políticos-jurídicos do Estado, né? Então, essa crítica do Walter Benjamin ao Estado, ou à argumentação política, não se dá conta que a linguagem é suficiente para dar conta da dimensão da vida, né, inesgotável da vida, ou infinita da vida, e se restringir a um aspecto da vida que é o aspecto biológico da vida. Então, Jarek, desculpe, sim? pode concluir. Pode falar. Jarek, você foi buscar em fontes primárias, nos escritos originais dele,
como é que foi isso? Você fala alemão fluentemente? Não, não. E Não falo. como é que foi isso? Você Tô em processo de aprender o alemão ainda, né? Então eu imagino o quanto eu deve ser instigante para quem estuda os sim, filósofos alemães a necessidade de entrar nesse processo. justamente. É. Mas me fala uma coisa, e você Então eu tive em aprendizado, ainda estou no aprendizado alemão, né? Então o que eu fiz foi cotejar, né? Foi comparar. Né? Tinha o texto em alemão, o texto em português, ou então o texto em outras traduções, francês, sobretudo, inglês. Então eu estava sempre comparando para ter uma precisão conceitual, né? Dos termos que o Benjamin utiliza no seu texto. dá um trabalho enorme, Então, né? dá, nossa, e como? Mas Mas que legal. é um barato, assim, é uma curtição, né? Claro, tirando as pressões de datas, né, de entrega disso, daquilo, é um barato estar fazendo esse tipo de articulação de textos, né? Eu Legal. gosto. Ô, Jarek, e qual foi a conclusão que você chegou na tua tese? Bom, eu não digo que é uma conclusão, mas uma consideração, né? Sim. Uma consideração, né? Não fechei, então, completamente a minha pesquisa, faltou coisa ainda, né? E consideração tem um link com a origem da palavra consideração, tem um link com a noção de constelação, né? Uma consideração tem no interior da palavra consideração um termo sidera, né? De sideral, né? De estrelas, de conjunto de estrelas, né? Uma Ou seja, brincadeira quando você... você não chega a uma conclusão final, né? Deixa meio que. Não. Eu fiz uma consideração final, ou seja, eu coloquei entre as estrelas, né, uma ideia. Tentei colocar entre as estrelas uma ideia, fiz uma consideração, né? Até por isso que tem essa expressão, né? Quando você diz que se considera muito uma pessoa, é como se colocasse no seu céu, é bonito isso, né? É Você colocou no bonito, seu bonito. céu tal pessoa, né? Se considera muito tal pessoa, né? E qual foi a sua consideração? A minha consideração bom, além dessa, né, importante, né, importante para os estudos do Benjamin, mas se a gente sair um pouquinho do lado acadêmico, né, de estudos sobre um autor, é a compreensão, o cuidado que a gente deve ter nas definições de vida. E a maneira como a vida é definida, a gente passa a planejar a nossa existência a partir de definições de vida, né? De que a vida é isso, a vida é aquilo, a vida é trabalho, a vida é um dom de Deus, a vida é biologia, a vida é materialidade, a vida é X definições, e muitas vezes a gente acaba assumindo, planejando a nossa vida a partir dessas definições. Então, apenas o cuidado, né, de compreender que a vida talvez seja muito mais abrangente do que a definição possível sobre ela, né? Então, e aí os perigos, né? Por exemplo, quando a gente assume que vida é só biologia, né? A gente perde uma dimensão, por exemplo, histórica da vida que é fundamental, né? E essa é uma das críticas que se tem à cultura industrializada da nossa época. E quem vai fazer esse tipo de crítica é o que também foi amigo dele, próximo do Walter Benjamin, que é o Theodor Adorno, né? O outro filósofo, né? Theodor Adorno, né? A gente tem uma compreensão, a vida nas sociedades industrializadas, na cultura industrializada, passa a ser uma espécie de vida danificada, né? Porque a gente reduz todo o potencial de compreensão da vida a um único aspecto, que é o aspecto produtivo, né, econômico. Né? O Jarek, eu estou aqui, enquanto você está fazendo as considerações, eu fiquei pensando no Jarek. Eu gosto de falar Sim. Jarek. Não, ótimo. O Jarek, é, antes da graduação, aí a gente já estaria indo muito longe na timeline do Jarek. Mas ali, quando você ainda não tinha lido nada do Benjamin, e hoje, depois de passar aí 4, 5, 6, 7 anos ou mais mergulhado no pensamento dele, mudou o homem, o cidadão Jarek, a forma de Jarek, é a forma de enxergar a vida, enxergar a família, Sim, enxergar o seu país? Qual sim, foi o sim, impacto que você sim, sim. teve? É, voltando à noção de vida, né? Isso sempre me chamou a atenção, né? Então, que a vida não pode ser reduzida à mera materialidade, à mera produtividade, a mero elemento biológico ou econômico, né? Ou jurídico, né?
e que algo que está muito na tradição judaica, e muitos pensadores de origem judaica, é muito forte isso, é a dimensão histórica, né? Então, a vida tem um corpo que vai além da vida biológica, da vida material, né? E isso a gente tem que lembrar a todo instante, né? Ou seja, a nossa condição aqui, ela se desdobra pela linguagem, obviamente, né? Pela tradição, ela pode se desdobrar muito além do que a nossa mera existência física, né? Eu já falei para você que eu perco um amigo, mas não perco algumas considerações desavisadas, fora do contexto. Você sabe que eu estou com a impressão de que você está passando pano na tua percepção da metafísica? Não, mas não é metafísica, mas talvez, né? Não é metafísica porque existe uma materialidade da linguagem, né? Da linguagem, né? Então, tudo que a gente compreende sobre a vida tá nesse interior, nesse ambiente, né? Da linguagem, né? Então, a linguagem e que não dá conta, né? E que não dá conta de tudo. E que não dá conta. É por isso que eu fiz a brincadeira com relação à metafísica, de ter que buscar uma muleta, alguma coisa, mas é só uma consideração fora de contexto. E até brincando, né, a vida, brincando lá com a frase, acho que é do Vinícius Moraes, né, do eterno enquanto dure, né, então, em resgatando uma coisa fundamental do cristianismo, né, da vida eterna, né, a vida tem um potencial para ser eterno, né, o eterno enquanto dura, né, eterno enquanto dura a história, eterno enquanto dura o carregar, né, da tradição, carrega os elementos da linguagem, né, então, as nossas palavras, talvez, possam ressoar por centenas de anos, não sei, nossos escritos, ou a lembrança, a memória de nossas vidas, né, também pode se carregar nossa vida para muito mais além do que nosso corpo físico aqui. A Unicamp aqui, a Universidade Estadual de Campinas, há uns 20, 30, 40 anos atrás... Desculpe interromper, é só que eu mencionei a religião, né, e eu sempre fui muito crítico da religião, eu não sou religioso, sou agnóstico, né, e passei a rever, você falou que mudou na minha vida, passei a rever esses elementos da religião, o que é a religião, né, a importância da religião, e até aquela ideia de Cristo, né, do cristianismo, né, de que o Cristo está entre nós, ele está entre nós, e passei a pensar assim, ele está entre nós, Cristo está entre nós, mas não numa compreensão metafísica, mística, ou sei lá, né? Ele está entre nós enquanto elementos da linguagem, suas palavras, quem conviveu com ele, o que se escreveu sobre ele, o que se falou sobre ele, foi carregado pela história e está presente por aí, né? Lembrando que nossas vidas também têm todas as nossas vidas têm esse potencial, que a gente acaba ignorando, né? E vivendo, então, como qualquer outro bicho que não tem história, que não consegue desdobrar sua vida da linguagem, né? Mas, esse é um grande muito interessante. Mas, assim, a observação... Desculpa, eu te interrompi. Não, tranquilo. A gente está proseando. Você sabe que a Unicamp fez, há 40 anos atrás, uma cápsula do tempo. A Universidade Estadual de Campinas. Eu nem sei onde está essa cápsula. É um recipiente hermeticamente fechado, talvez de concreto, não sei, e chamou filósofos, economistas, políticos, artistas, para cada um deixar um depoimento para ser aberto daqui a 100 anos, 200 anos, sei lá quanto. É interessante, né? Dialoga com essa questão aí que você coloca de uma forma tão interessante, cara. Dá para dizer que a cápsula do tempo de nossas vidas é a linguagem, né? A cápsula do tempo de nossas vidas é a linguagem. Você já pensou em pesquisar a linguagem? Porque tem muita gente pesquisando a própria linguagem, né? Sim, sim. É que eu me interessei mais por esse aspecto, vamos dizer assim, ético-político do tema do que pelo tema da linguagem. Só que o tema da linguagem é propedêutico, né? É de base, né, para a gente compreender essas coisas. É interessante. Tem bastante diálogo com quem está estudando esses aspectos da linguagem, né? Mas eu acabei ficando com o lado, vamos dizer assim, ético-político. Né? Quer dizer, então, desculpa. E daí no meu pós-doutorado, terminei recente, né? Eu fui o meu objeto foi estudar o tema da infância, né? Porque o Walter Benjamin também estudou livros infantis, teve um programa de rádio para crianças, colecionava brinquedos, então ele escreveu muito sobre isso. Eu passei a me dedicar a esse aspecto da vida, né? Que é fascinante, né? Que é a infância, né? Jarek, o fato dele ter morrido com
menos de 50 anos, né? Menos Parece. de 50 anos, Com menos de 48. 50. Você ficou com a impressão, ao se debruçar sobre a produção dele, que ficou inacabada por ter morrido tão Sim, cedo? sim. Ele deixou muita coisa, né, inacabada, inclusive vamos dizer assim, o conjunto de rascunhos dele, né, de anotações do que ele leu, né, que ele projetava uma série de livros, e um livro principal sobre a metrópole moderna, né, de Paris, né, o conjunto de arquivos virou obra de estudo para a gente hoje, né, que é esse catatal, que esse calhamaço aqui, né, que é a obra das Oh, passagens, né. tá cheio de E, material inacabado aí. sim, são só anotações, são frases, são referências, são reflexões dele de 1828 a 1940, são 12 anos, né, que ele ficou registrando coisas para publicar e acabou morrendo antes de publicar, né? Legal. Jarek, eu quero te agradecer muito pela Pô, eu que agradeço o disponibilidade convite. Uhum, eu que agradeço o convite. e fiquem aberto aqui. Quando você quiser Ah, legal. conversar de novo, prosear, é só entrar em contato pelo WhatsApp e sugerir aí um artigo que você tem Legal. escrito ou uma pauta e vamos voltar a conversar. Talvez a gente está em fim de semestre, talvez em julho aí, que ainda tem algumas Sim. datas em aberto, tá bom? Ótimo. Eu que agradeço muito o convite, foi muito legal a prosa, né, como você falou, né, o prosear, né, é muito legal isso. Eu queria te fazer um pedido aqui no final, antes de encerrar. Vou encher a tela com você. Eu queria que você conversasse com quem está nos assistindo, falando de como você enxerga um canal com essa informalidade, dialogando com a academia. Ah, sim, bom, como vocês viram, eu estudo o Walter Benjamin, né? O Walter Benjamin já era um pensador que tentava se valer dos recursos da época para divulgação, vamos dizer assim, que vai além do acadêmico, mas se valendo do conteúdo acadêmico, né? Divulgação científica, alguém falaria, divulgação filosófica, divulgação cultural, né? Ele teve um programa de rádio, ele organizou uma revista, então ele estava preocupado em divulgar, e eu acho que isso é o fundamental, né? Essas ideias todas, né? Essas teorias todas, elas me valendo mais uma vez o Walter Benjamin, né? Ela só tem valor enquanto valor de apresentação, enquanto é apresentado, né, para as pessoas, e que gere algum tipo mesmo que mínimo, né, algum tipo de reflexão e que faz com que o sujeito coce a cabeça, nossa, eu não tinha pensado desse jeito, né? E hoje em dia a gente tem que se valer do que temos de melhor, que a internet, os canais, né, de divulgação, como um canal do YouTube, né? Então, Legal. ser esse influencer, mas com muitas aspas, um influencer filosófico, né, que promove reflexões, promove pensamento, né, é fundamental na nossa época. Né? Você sabe que a Hannah Arendt, que você gosta tanto e que era parente do Benjamin, Sim, ela entrou em crise existencial. Ela começou a falar da Torre de Marfim. Por exemplo, eu não quero mais produzir conhecimento filosófico que vai ficar enclausurado na Torre de perfeito, Marfim. E ela entrou em crise. Depois ela ultrapassou essa crise dela. perfeito. Mas legal, viu, Jarek? Muito obrigado. Um abração. Eu A que gente volta a se agradeço. falar, tá bom? Nossa, que legal, valeu. Tudo de bom, hein? Valeu, um abraço. Obrigadão.